Bem-vindo ao programa Família com Deus. Estamos iniciando uma nova série de vídeos onde vamos abordar o lema Religião na Família. E vamos começar conversando com o pastor Haroldo Gessner sobre o exemplo dos pais na educação religiosa da família. Bem-vindo, pastor Haroldo Gessner, tudo bem? Tudo bem, Osiel. É um prazer estar aqui contigo e com os nossos amigos também. Prazer é nosso em receber o irmão. Pastor Haroldo, religião é uma coisa só da igreja ou deve fazer parte da família? É interessante, Osiel. Às vezes as pessoas pensam que religião é um produto de igreja, né? Mas a palavra de Deus diz que nós devemos buscar primeiro a Deus, depois as outras coisas. Isso mostra que a religião começa no lar. É na família que começamos a ser religiosos. E existe um aspecto interessante também, é o seguinte, as pessoas pensam que a prática da religião é a prática daquelas regras ou daqueles montes de regras, né? Daquele monte de regras que cada religião tem. Mas na realidade a religião é quando Jesus está na família, é quando Deus está na família. Então, o lar, a família, precisa conhecer a Jesus, precisa ter um relacionamento com Jesus. Isso é que é religião. A prática dos princípios, a prática das doutrinas é consequência de ter Jesus no lar, de ter Jesus na família. E quando a religião, quando Jesus está na família, está no lar, isso vai direcionar todas as decisões da família. E todas as decisões, ou a vida da família vai estar centrada em Jesus. E com certeza as decisões são acertadas, como disse Jesus, né? Todas as demais coisas serão acrescentadas quando Jesus estiver em primeiro lugar na família também. Muito bem, muito lógico esse pensamento. Agora, pastor Haroldo, como os pais, eles podem incutir na mente dos filhos a importância da educação religiosa na família? Como eles podem fazer isso? É interessante esse ponto que você está levantando, Osiel, porque hoje existe assim uma tendência de que as pessoas devem deixar as crianças decidirem por si mesmas o que elas vão seguir, o que elas vão ser, e isso especialmente relacionado à religião, a Deus. Então, é comum hoje que as pessoas expliquem, ensinem que as crianças devem fazer o que quiserem e só depois de adultos é que eles vão fazer a opção da escolha. Mas a palavra de Deus diz que é responsabilidade dos pais ensinar religião para os filhos. E os pais que não ensinam religião para os filhos estão cometendo um grave erro. Olha o que diz a palavra de Deus aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, verso 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Isso significa, Osiel, que os pais devem ensinar Deus para os filhos. É responsabilidade dos pais. Se os pais não ensinarem religião para os filhos, sabe o que vai acontecer? Sim. Eles vão ficar despreparados para a vida, vão ficar despreparados para seguir a sua história de vida. E muitos, por não terem o conhecimento de Deus, ficarão totalmente perdidos durante a sua vida. Perdidos no sentido de não saber o rumo a seguir, né? Então, os pais, eles são os primeiros professores dos filhos. Exatamente. E esses professores têm a responsabilidade de ensinar Deus para eles. Deus. De mostrar Deus, de falar de Jesus, de dar religião para eles. É a responsabilidade dos pais isso daí. Então, os pais, eles ensinam os filhos ou podem incutir na mente do filho a religião através do ensino e através também do exemplo, poderíamos dizer? Com certeza, porque qual é a melhor maneira de ensinar um filho?
você é pai, eu também sou pai, e com certeza você já observou que o seu filho faz alguma coisa igual ao que você faz. Talvez o jeito de andar, o jeito de falar, ou até mesmo algumas palavras características suas, os filhos fazem do mesmo jeito. Por quê? Porque eles observam. E ao observar, eles aprendem e fazem também. E um pai, uma mãe que não tem religião, que não é religioso, que não tem Jesus, esse pai está ensinando aos filhos que a religião não tem importância. Mas o contrário também acontece, né? Quando um pai é dedicado a Deus, quando vive os princípios da palavra de Deus, os filhos vão crescendo, vendo nos pais este exemplo e decidem também se tornar religiosos, se tornar cristãos por verem o exemplo nos seus pais. Isso é muito importante que os pais deem esse exemplo aos filhos. Então, pastor Aldo, às vezes a gente encontra pais que nasceram e cresceram em um lar religioso e ensinaram isso para os filhos e depois os filhos se afastam do caminho e os pais ficam perguntando assim: é suficiente apenas ensinar e dar exemplo? Ou além disso você tem que fazer algo mais? Além de ensinar, de dar exemplo, o que você tem que fazer além disso para que seu filho aprenda a ter prazer pela religião e tenha uma experiência com Jesus? Esse ponto é muito interessante, porque os pais precisam ensinar, precisam mostrar através do exemplo, mas os pais também precisam corrigir. Por quê? Se os pais apenas ensinam, mostram o que eles devem fazer, mas os filhos é que decidem, os filhos é que escolhem se vão seguir ou não, ou fazer o certo ou não, então esses pais estão agindo como o sacerdote Eli no passado agiu. Na palavra de Deus temos a história de um sacerdote que ele ensinava corretamente os filhos. E dava exemplo. Dava exemplo, ele também era um verdadeiro cristão. Mas quando os filhos se desviavam do caminho, ele apenas falava assim para os filhos: meus filhos, não façam isso, não façam aquilo. E os filhos entendiam que o pai era condescendente, que não ia acontecer nada, que não ia ter problema nenhum. Eles continuavam praticando o mal, errando por escolha própria, apesar dos ensinamentos do seu pai. Então, é necessário que os pais corrijam os seus filhos, através da Bíblia, através de carinho, através de palavras boas. É necessário que os pais ensinem, mostrem e corrijam. Dizer: não, meu filho, não vá por aqui, aqui não pode ir. E se o filho insistir, o pai deve insistir também com ele. Deve orientá-lo de forma incisiva. E a Bíblia fala que aquele que ama, corrige. Nosso Pai Celestial nos corrige porque nos ama. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Isso significa que se você ama seu filho, você precisa corrigi-lo, para que o caminho que ele estiver seguindo errado, ele possa retroceder, possa voltar. E o sábio Salomão também afirma em Provérbios, no capítulo 22, que é necessário que nós façamos isso. Ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando se envelhecer, não se esquecerá dele. Ou seja, os filhos vão aprender através do exemplo, através da palavra, mas também através da correção. E eles vão gravar essa orientação, esta correção que os pais lhe derem por toda a vida. Pode ter certeza disso. Então nós vimos hoje a importância da religião na família e aprendemos que além do exemplo, além de ensinar e de dar exemplo, na condição de pais, nós também devemos corrigir nossos filhos, se caso eles tenham dificuldade assim de aceitar os ensinamentos da Bíblia. E nós sabemos que essa não é uma tarefa tão fácil. Você ser exemplo para uma pessoa, para o teu filho que às vezes te questiona, só mesmo pela graça de Jesus. Então, nesse momento, nós vamos orar, pedindo a Deus que nos conceda sabedoria para que possamos incutir a religião na mente dos nossos filhos, mas com amor, com dedicação, assim como Jesus faz na vida de cada um de nós. Vamos falar com Deus.
Querido Pai que habita nos altos céus, em nome de Jesus, nos apresentamos a Ti neste momento, suplicando graça, sabedoria, para que saibamos como educar os nossos filhos e especialmente como apresentar Jesus aos nossos filhos. Dá-nos, Senhor, esta graça de ter os nossos filhos ao nosso lado, na nossa caminhada cristã e na nossa vida, possamos assim nos preparar para um dia estarmos contigo nas mansões celestiais. Abençoa, Senhor, cada família que participa conosco nesta transmissão e ajude-nos a cumprir a nossa responsabilidade. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe com seus amigos e também se inscreva em nosso canal. Fique com Deus e até o próximo programa.